Olá, estamos dando início a mais um podcast. Somos alunos do 8º período do Seminário Teológico Batista Gonçalense. Este podcast tem relação com a disciplina Culto Cristão, ministrada pelo pastor Elis dos Santos. Hoje, contamos com a presença do ministro de música da Primeira Igreja Batista do Grajaú, Anderson Ferreira, e conversaremos sobre o tema Música Contemporânea. Desde já, agradeço ao ministro por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão relevante. Olá pessoal, primeiramente eu quero agradecer o convite. Eu sou o Anderson Ferreira, sou membro da Primeira Igreja Batista do Grajaú, aqui no Rio de Janeiro, onde atuo como ministro de música há pouco mais de 2 anos. Sou formado pelo Seminário Teológico Batista do Sul, aqui na Tijuca, licenciado em música por eles. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre música contemporânea, muito legal, achei o tema bem relevante e espero de alguma forma contribuir com os irmãos. Vamos lá. Sou Alexandre Pérez, membro da Primeira Igreja Batista em Santa Lícia. Anderson Ferreira, qual é a relação entre a música contemporânea no âmbito evangélico? Bom, Alexandre, para a gente entrar no tema, seria interessante talvez a gente fazer uma breve definição de música contemporânea. A música contemporânea é aquela música feita dos séculos 20 para cá, século 20 e 21. Alguns autores vão dizer ainda que ela precisa ter sido composta por alguém ainda vivo, ou seja, o compositor precisa estar vivo para ela ser entendida como música contemporânea. Resumindo, é a música que se faz hoje, ou que foi feita aí nos últimos anos, em relação à igreja e à música contemporânea. Bom, a gente precisa entender que a igreja, queira ou não, ela está inserida no mundo e ela, de uma certa forma, acompanha o movimento do mundo. As atualizações que são feitas, as contextualizações, a palavra que você usou, as contextualizações da Bíblia precisam ser feitas o tempo todo. E a gente faz isso já há muito tempo para que a gente consiga transmitir a mensagem do Evangelho, para que a gente consiga estar inserido nas comunidades, nas mais diversas comunidades. Por exemplo, se você for em uma igreja inserida em uma comunidade, em uma favela, desculpe o termo, para a gente entender bem claramente, você vai ter uma linguagem muito própria daquele povo, daquela região, para que as pessoas, inclusive, se sintam parte daquela igreja. Então não adianta eu chegar ali com uma linguagem muito formal, de uma forma, digamos assim, muito tradicional, que eu vou ter dificuldade de alcançar as pessoas. Então eu preciso, de uma certa forma, contextualizar a igreja, contextualizar a mensagem e, obviamente, a música, para que eu consiga alcançar aqueles. Da mesma forma, se a gente fosse para um bairro de classe média alta, essa igreja vai se comportar de forma diferente. A linguagem, a música, de uma maneira geral, a cultura ali vai ser contextualizada à região onde ela está inserida. Isso é natural e todo mundo, de uma certa forma, já percebe isso. E com a música não tem como ser diferente. A música ela também se atualiza de acordo com o tempo, como a igreja se atualiza. Por exemplo, alguns anos atrás, um pastor pregar sem terno completo, paletó, gravata, seria mal visto. Hoje, muitas igrejas já aboliram completamente o terno e gravata, porque a gente está no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, uma cidade onde a maior parte do ano é calor, é muito quente, e a gente entendeu que a questão do terno e gravata tinha a ver lá com a história tradicional, os batistas americanos e tal, que trouxeram para cá a igreja e tinham esse costume, até porque lá é um país frio na maior parte do ano e tal. Então a gente tem esse costume que foi deixado de lado por algumas igrejas, outras ainda mantêm, e aqui, sem crítica, entende? Só mesmo uma colocação para a gente entender essa coisa da contextualização. E aí, como eu dizia, então, com a música, não tem como ser diferente. A música contemporânea,
essa música que a gente faz hoje, ela dentro da igreja, ela também é refletida. A música que a gente faz hoje dentro da igreja, ela também é uma música contemporânea, na sua maioria, mesmo que a gente opte por cantar também hinos mais tradicionais, cantor cristão, hinário para o culto cristão, ou mesmo alguns cânticos bem mais antigos e tal, não há problema algum em cantar. A questão é que a música contemporânea ela já está dentro da igreja. Uma coisa que é mais importante do que o estilo necessariamente da música, se é uma música mais atual, se ela é uma música antiga, se é um cântico ou se é um hino que foi escrito, que foi composto há mais de 100 anos, o que precisa é que essa música, ela essencialmente seja uma música cristã, uma música que exalte a Deus, que de alguma forma cumpra a sua função no culto, uma letra cristocêntrica, uma música que seja de acordo com a realidade da comunidade, né, daquela igreja, de acordo com os exemplos que eu citei antes, para que isso surta efeito. A música ela tem muitas funções no culto, e uma talvez das mais importantes é a função didática, a função de ensinar ou de complementar. Por exemplo, quando a gente está numa igreja bem ajustada, onde o pastor ele se comunica com os demais participantes do culto, seja o ministro de música ou um dirigente de culto, de acordo com cada estrutura das igrejas, mas quando há essa ligação, então o ministro de música sabe o que o pastor vai pregar, então ele vai lá e programa um culto baseado naquela temática da mensagem, então ele coloca letras, né, canções que de alguma forma enfatizam aquela mensagem, ele coloca textos bíblicos que complementam aquela mensagem, então a gente tem aquela sensação de um culto que foi todo pensado de uma única forma. É muito legal, né? Não sei vocês, eu acho bacana quando isso acontece. Então a música também tem essa função didática, de ensinar ou reforçar aquilo que está sendo ensinado naquele culto. Então a música precisa sim ter essa preocupação com a qualidade da letra e um contexto de acordo com a localidade onde é que ela está, e aí a questão do ritmo vai depender, como eu disse, né, da igreja, da localidade, dos costumes. Se a gente fala de igreja brasileira, a gente fala de um leque muito grande. A gente tem multiculturas, né, pelo nosso país, então talvez você chegue numa igreja lá no Nordeste ou na Bahia, e você vai ouvir um ritmo que você não está acostumado a ouvir aqui no Rio de Janeiro, e vice-versa. E tudo bem, desde que isso seja feita, como diz a palavra, né, com decência e ordem, com bom senso, e mais uma vez enfatizando letras cristocêntricas, né, letras que exaltem ao nosso Deus, que de alguma forma contribuem para a mensagem, para aquilo que a gente está fazendo. Olá, me chamo Lucas, sou seminarista da Primeira Igreja Batista de Embaixo das Moças. E sobre esse tema música contemporânea, eu gostaria de te perguntar, irmão Anderson, como que você vê essas músicas que tratam o senhorio de Jesus como você, tratam ele como a segunda pessoa, né? Como que a gente vê isso nessa música contemporânea? Se a gente pode ter isso como um desrespeito, ou se, como a própria galera da juventude alega, que é uma forma de intimidade, né? Chamar Jesus de você. Como que você, como na posição de ministro de música, entende essa relação aí, dessa musicalidade, desse trato com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e com a liberdade literária aí que o pessoal usa na música hoje em dia? Como é que você define um pouquinho isso daí? Você é favorável a esse tipo de tratamento? Ou você tem algum receio também? Como é que o irmão entende um pouquinho aí dessa parte que os jovens, principalmente assim nas músicas mais recentes, né, têm usado muito esse tipo de tratamento aí na segunda pessoa, principalmente em referência a Jesus Cristo? Olá, Lucas. Cara, muito interessante a tua pergunta e muito subjetiva também. Ou seja, depende muito da opinião. E óbvio, né, você está perguntando a minha opinião, e eu vou colocar aqui o que eu penso a respeito. Como eu disse na primeira pergunta que o Alexandre fez,
eu falei sobre a questão do bom senso, eu falei que as letras precisam ser cristocêntricas, né, bíblicas e tal, exaltarem a Deus. Então, essa questão do pronome, de como eu vou, na música, me referir a Deus e a Jesus, eu acredito até que é uma questão secundária. Por exemplo, você falou da segunda pessoa, né? Tu. Um hino clássico da Inódia Batista, e aliás eu diria da Inódia cristã, porque não só os batistas cantam, que é o Tu és fiel, Senhor. E ele diz, Tu és fiel, Senhor. E ele fala de uma forma muito bonita, exalta o Senhor, mas usa o pronome tu. Mas, por exemplo, se um outro cantor, sei lá, o Fernandinho, tu és minha porção e tal, não, ele não pode usar, porque isso aí é muito desrespeitoso, ou como algumas outras canções que usam o você, como o exemplo que você deu. Tudo isso, como eu disse, é muito relativo. Talvez se eu tiver uma letra bacana, uma letra que está embasada na Bíblia, uma letra que é cristocêntrica, que cumpra a função, como eu citei também no comentário anterior, que cumpra a sua função no culto. Em algum momento o autor usou a palavra você para se referir a Jesus. Eu acho que vai depender de como ele colocou isso, vai depender do estilo de música, vai depender do momento que eu estiver usando, mas não chega a me ferir. A questão que você colocou também da intimidade, né? O argumento usado por alguns, porque é a questão da intimidade. Eu gosto disso. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Romanos 8:15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai, ou Papaizinho. Eu me refiro muito ao meu pai, como papai, ou como paizinho, de uma forma, obviamente, muito carinhosa, muito próxima, e em alguns momentos, orando, eu diria mais em orações particulares, eu tenho esse hábito de chamar Deus de paizinho, de uma forma carinhosa, de uma forma íntima, como alguém que realmente se relaciona com o Pai, da forma mais próxima possível. Mas, mais uma vez, né, como eu introduzi essa palavra, é uma questão muito subjetiva. Você pode se referir a alguém utilizando o termo você de forma muito respeitosa, ou você pode também utilizar o Senhor de forma desrespeitosa, sendo irônico e tal. Então isso vai muito da colocação, isso vai muito do contexto da letra, como ela foi escrita. Então, como eu disse, não chega a me ferir. Eu penso que quando a gente tem uma letra bem escrita, os compositores que têm uma preocupação literária, você usou o termo aí de liberdade, né? O cara que tem uma preocupação literária, ele quer escrever uma poesia bonita. Obviamente que a música ela não é só a letra, ela tem a melodia e tudo mais, mas os bons compositores, ele tem a preocupação com o todo. Ele pensa a música como uma arte, como algo belo. Então, ele vai procurar escrever uma letra que seja bonita, que de uma certa forma nos traga para o que ele está querendo dizer, para o que ele está querendo mostrar. E aí, mais uma vez, eu cito a questão da função da música no culto. Então, os bons autores têm isso. E aí, talvez o cara não vai precisar usar você e essa música não vai ser fria. Pelo contrário, ele vai conseguir mostrar ali intimidade, respeito e amor para com o nosso Deus, para com Jesus, sem precisar usar esses termos mais simples, né? Mas, como eu te disse, não chega a me ferir e vai depender do contexto. Se a letra for boa, em algum momento o cara se referiu a Jesus como você, mas toda a letra ela é interessante, ela é bíblica, cristocêntrica, sem problema algum utilizar essa música no culto. E aí eu termino de novo citando o que Paulo fala lá aos Romanos, né? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. A gente é livre, em Cristo somos livres. A gente precisa ter um certo cuidado
com isso, né, para que a gente faça a coisa bem feita, porque eu acho que o nosso Deus merece o melhor que a gente puder fazer. Então, se eu posso usar um termo mais formal, uma letra mais bonita, uma poesia mais legal, eu vou usar. Mas se alguém fizer uma letra, como eu disse, desculpe me tornar repetitivo, porque eu acho interessante a gente realmente pensar nisso. Uma letra boa, cristocêntrica, que exalte o Senhor, não há problema nenhum se o camarada utilizar um termo mais simples, como você ou tu. Beleza? Valeu, meu querido. Anderson Ferreira, qual é a contribuição da música cristã contemporânea para a igreja brasileira, se ela existe ou não? Bom, qual seria a contribuição da música cristã contemporânea para a igreja brasileira, né? Se ela existe ou não, eu acredito que existe sim. Acho que a questão da diversidade, e aí a gente pensa em diversidade, a gente pensa nos diversos povos, nas diversas pessoas que fazem parte das nossas comunidades. Como eu falei na questão anterior, a gente tem nas nossas igrejas adultos, jovens, idosos, adolescentes, crianças, e a gente precisa pensar como igreja em atender a todas essas pessoas. A gente precisa ter um culto que, de uma certa forma, comunique com toda essa galera, e a música ela tem uma capacidade muito, muito grande de comunicação. E aí, mais uma vez, eu vou citar a questão das funções da música. Uma das funções, obviamente, é a adoração e o louvor coletivo. Aí há de se abrir um parênteses, a música, ela não é a única forma de louvor e adoração, ela é uma das maneiras que a gente tem. Mas quando a gente pensa em adoração e louvor coletivo, a música com certeza é a melhor maneira da gente fazer isso, porque a gente tem uma igreja toda cantando uma única canção, e aí, nesse caso eu estou usando o termo de adoração e louvor, uma canção de louvor e adoração ao nosso Senhor. Então, quando eu consigo trazer para dentro da igreja uma música que atenda todas essas faixas etárias, e aí talvez não seja tão fácil, porque os idosos talvez prefiram os hinos, e os mais novos talvez prefiram os cânticos, e aí indo para o pop, para o rock, as guitarras e tudo mais, não é uma tarefa tão fácil, mas se a gente já vem montando ali, digamos assim, um repertório que de uma maneira geral abarque todos esses estilos. Em algum momento eu vou lá e coloco um rock and roll, uma guitarrinha, um solo e tal. Em outros momentos eu trago um hino, talvez com voz e violão, ou com uma percussão acompanhando ali essa voz e esse violão, de maneira que eu agrade também esses mais idosos. E em algum outro momento eu posso trazer um hino mais antigo, numa roupagem mais moderna, e aí talvez eu consiga atingir a todo mundo. E aí eu vou usar de novo o termo que eu usei no começo, a questão da diversidade. Então a música cristã contemporânea, eu acho que ela tem como benefício, como contribuição, essa possibilidade de atender a maioria dos membros das nossas igrejas. E aí, quando eu digo em maioria, eu estou pensando em faixa etária, estilos, aqueles que gostam de uma música mais moderna, aqueles que gostam de uma música mais tradicional, e aí a gente dá uma roupagem para essa música mais tradicional, dá uma roupagem atualizada para ela, moderna, influenciada aí por essa música contemporânea. Então, assim, talvez eu consiga fazer com que toda a igreja participe de um momento de louvor e adoração de forma integral, de forma feliz, entendendo o que a gente está fazendo, entendendo que aquilo ali que a gente está fazendo é para o Senhor, que o louvor e a adoração são rendidos a Ele. Então, ela tem esse benefício, coisa que talvez com as músicas mais tradicionais, mais antigas, eu não conseguisse. Vamos pensar em igrejas dos anos 80, onde era proibido, por exemplo, entrar bateria. Algumas igrejas mais tradicionais, nem guitarra. Os únicos instrumentos permitidos eram órgão, e em algumas tinham piano, mas a maior parte delas era só o órgão, nem violão.
porque o violão era tido como o instrumento das serestas e tal, do samba, então não pode ter violão na igreja. E aí essa música contemporânea nos abriu os olhos para essa diversidade, e eu acho que é muito legal. Eu acho que o nosso Deus, ele é um Deus diverso. Se a gente for lá procurar os salmos, né, ele fala das diversas maneiras de adorar o Senhor, com os diversos instrumentos, e aí ele cita os instrumentos que eram conhecidos naquela época. Se esse salmo fosse escrito hoje, provavelmente ele estaria os instrumentos que a gente conhece. Então a música contemporânea, ela tem essa contribuição da diversidade, de atender a um número maior de irmãos, de pessoas, e a gente consegue fazer isso influenciado por essa música contemporânea, que aí é legal, é uma coisa bacana que acontece nas nossas igrejas. Qual a influência que essa música contemporânea tem no âmbito cristão, e se essa influência é positiva ou negativa? Oi, Alexandre. Então, eu não sei exatamente qual era a sua ideia quando você falou sobre essa música contemporânea e a influência que ela tem dentro da igreja, dentro da música cristã. Eu não sei se era a sua ideia, mas talvez você estivesse falando sobre o mercado gospel, né, por assim dizer, o mercado de música cristã. Aliás, quando a gente fala de música gospel, o entendimento ele é meio equivocado sobre o que é música gospel. Não é o tema aqui do nosso podcast, mas enfim, em outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas o mercado chama essa música cristã evangélica de música gospel. Não necessariamente mas enfim. Em relação à influência disso, como eu disse no seu primeiro questionamento, a música está inserida no mundo, e tudo que acontece no mundo, de alguma maneira, acaba refletindo dentro da igreja. Pode ser positivo, pode ser negativo, isso vai depender de como a gente encara isso. Se a gente pensa nessa música gospel, nesse mercado, unicamente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista realmente comercial, eu vou gravar uma música aqui, vou fazer uma música que vai ser um chicletinho, que vai colar na cabeça dos irmãos, e vai todo mundo comprar o meu disco, o meu CD, vai todo mundo querer ir lá no meu show. Eu acho que isso aí foge do que a gente deveria fazer como cristão. Não é legal, e obviamente que essa influência ela pode ser ruim, até porque tem umas igrejas que tem aquela coisa de tocar nos cultos o top 10. O que é o top 10? Aquilo que está tocando no rádio é aquilo que eu vou tocar na minha igreja. Não importa se essa música é boa, se essa música é cristã, se essa letra exalta ao Senhor. Não, está tocando na rádio, vamos tocar lá na igreja. E aí com isso a gente, infelizmente, faz muita música ruim dentro da igreja. Quando eu digo ruim, são músicas que só tem o carimbo de música cristã, mas que de verdade não são. Estão muito longe do que seria uma música cristã do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, literalmente falando. Então, e essa influência é ruim, porque, como eu falei lá em algum momento aí, eu falei sobre a questão didática da música, que é de ensinar, que é de complementar a mensagem. Então, se a letra é ruim, se a letra tem erros teológicos e às vezes erros grotescos, então eu estou prestando um desserviço, e obviamente essa influência é ruim. Então, quando a gente pensa sobre essa música contemporânea, se a gente está falando de música comercial, a gente precisa ter essa preocupação. Não quer dizer que toda música cristã comercial, né, tudo aquilo que é feito por artistas gospel, seja ruim, não. Tem muito compositor bom aí, gravando CD, fazendo live. Nesse tempo de pandemia a gente teve muito essa coisa das lives, fazendo shows, participando em cultos, com música cristã de verdade, com música que tem Cristo realmente como tema, que tem uma preocupação teológica fugiu a palavra, transmitir, né, uma mensagem correta do ponto de vista bíblico-teológico. Então é legal isso aí. Em relação a essa coisa da influência, repetindo um pouquinho, voltando um pouquinho atrás, como eu disse, a igreja está inserida no mundo e não tem jeito, não tem para onde correr. A preocupação tem que ser nossa, de quem está dentro da igreja, dos pastores, dos estudantes de teologia, dos estudantes de música, dos ministros de música. Essa preocupação tem que ser nossa. Que música que a gente está fazendo? Que música que a gente está trazendo para dentro das nossas igrejas? Eu vou me render à modinha?
de tocar só o que toca na rádio, ou eu vou romper com isso e vou tocar aquilo que eu entendo sendo bom, aquilo que atende digamos assim, a necessidade e ao contexto da minha igreja. E aí, quando a gente fala em contexto, a gente tem um leque muito grande, né? Como eu falei, vai depender de onde essa igreja está inserida, fisicamente falando, o bairro, a localidade, a região, a faixa etária. Não adianta, por exemplo, a gente ter uma igreja formada na sua maioria por adultos e idosos e querer tocar cânticos muito modernos e tal, muitos arranjos, e os irmãos não vão entender aquilo ali, não vão se sentir bem. Da mesma forma, uma igreja formada em sua grande maioria por jovens, talvez se eu chegar e trouxer aquela roupagem dos hinos mais antigos, a galera também não vai curtir, não vai ser bacana. A gente precisa contextualizar isso, e se a gente está numa igreja mista, né, como eu acredito que a grande maioria, jovens e adultos, a gente precisa trazer músicas com qualidade, com arranjos bacanas, que de uma certa forma possam atender a todas essas faixas etárias. Uma coisa que eu falo sempre na minha igreja, não existe música velha, existe música ruim, e essa música ruim pode ser música nova ou música antiga. Muitas vezes é uma questão da roupagem. Eu particularmente gosto muito dos hinos, eu uso alguns hinos do Cantor, alguns hinos do HCC, uso muitos cânticos também que eventualmente estão na rádio, desde que eu entenda que esses cânticos, como eu falei, tenham boas letras, não tenham erros teológicos que vão, de uma certa forma, prestar um desserviço à minha igreja, e eu vou tocar eles na igreja, vou adaptar os arranjos à minha realidade. Se eu for tocar hinos, talvez eu traga uma nova roupagem para esses hinos, e eles vão ficar bacanas. Como eu disse, não existe música velha, existe música ruim. Então a gente pode fazer um arranjo bacana que vá atender à realidade da minha igreja, e aí eu tenho, digamos, uma boa influência dessa música contemporânea. Então é tudo como a gente vai tratar isso, e essa responsabilidade é nossa, né? Dos músicos, daqueles que estão à frente da igreja liderando na parte teológica, na parte musical, pastores, ministros de música, e vocês, estudantes de teologia. Eu acho que é isso. Olá, me chamo Eduardo Rodrigues, sou seminarista da Segunda Igreja Batista em Manilha. Com relação a esse tema, música contemporânea, gostaria de fazer uma pergunta ao irmão Anderson sobre o que ele pensa com relação à harmonia entre a música contemporânea e a música tradicional na igreja. Nos parece que às vezes há um confronto entre gerações, que nos momentos de culto, nos momentos de louvor, há um certo confronto entre a música contemporânea e a música tradicional, propriamente dita, né? Então eu queria saber do irmão Anderson o que ele pensa como um líder de música, como um ministério de música na igreja, como lidar e como fazer com que esses louvores sejam agradáveis a todos de forma harmônica. Tua pergunta é bastante interessante. Enquanto você fez a questão, eu estava aqui refletindo sobre o que Paulo fala aos Coríntios, quando ele fala sobre a necessidade de ordem no culto. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Aí vou ler só uns trechinhos, depois, se os irmãos quiserem, a partir do verso 26. No verso 26 ele começa dizendo: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Lá no verso 33, aí ele vai discorrendo aí sobre a questão dos dons e tudo mais. E lá no 33 ele diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. E ele encerra o capítulo 14, no verso 40, dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu não quero me tornar repetitivo, mas eu já falei em uma das perguntas anteriores sobre a questão da pluralidade, da diversidade que a gente tem dentro da igreja. A gente tem jovem, a gente tem criança, a gente tem adulto, e como líderes, e aí essa responsabilidade é nossa, dos músicos, dos ministros, mas também dos pastores, daqueles que estão à frente,
a gente tem uma responsabilidade de conseguir trazer a música de uma forma a unir a igreja toda, de maneira que todos possam participar do momento de adoração através dos cânticos. Então, se eu tenho um repertório completamente contemporâneo, sei lá, vou citar o worship, né, que está na moda agora, vou tocar só as versões do Hillsong e coisas do tipo, obviamente que aqueles irmãos mais antigos, que já são cristãos batistas há muitos anos, que sabem de cor os hinos do cantor cristão, eles vão se sentir deixados de lado. Da mesma forma, se eu tenho um repertório completamente tradicional, não, aqui na minha igreja a gente só usa cantor cristão e acompanhado por órgão e piano, nada de bateria e papapá. Essa galera mais jovem, obviamente, também vai se sentir menosprezada e, obviamente, vai procurar um outro lugar onde ela se sinta bem. Eu acredito que a gente pode, sim, e deve fazer algo que, de uma forma, da melhor forma possível, agrade a toda a igreja, então fazendo com que a gente possa cantar hinos tradicionais, cantar os cânticos mais novos. Eu, por exemplo, gosto muito dos hinos do cantor cristão e do HCC. O que eu procuro fazer é dar uma roupagem mais moderna para eles, fazer com banda, a gente faz um arranjo legal. E uma coisa curiosa, para o visitante, sobretudo não crente, na cabeça dele não há a diferenciação de música tradicional, de hino, de cântico que acabou de ser lançado. Ele vai lá na nossa igreja, aí a equipe de cânticos lá e tal, a galera da música vai lá e interpreta uma canção. Para ele não faz diferença, ele vai se ligar na letra, ele vai ver o conteúdo daquela mensagem, e isso precisa ser relevante, também já falei isso atrás. Então eu vejo com bons olhos, eu acho necessário a gente fazer essa mescla de músicas mais tradicionais com os cânticos mais modernos. A gente pode dar essa roupagem aos cânticos mais antigos, aos hinos, assim também como a gente não precisa pegar aquela música lá da banda que acabou de lançar, que usa um monte de instrumentos, que tem muitos recursos. Se eu não consigo fazer igual a banda, eu não vou tocar. Não, de maneira nenhuma. A gente tem que fazer tudo da melhor forma possível, dentro do nosso contexto, das nossas possibilidades, dentro dos recursos materiais e humanos que eu tenho, e fazer o melhor possível, né? Porque o nosso Deus, obviamente, merece o melhor que eu puder fazer. Mas eu acho que a cerne da questão é o que Paulo fala: seja, porém, tudo feito com decência e ordem. Olá, me chamo João Márcio, sou seminarista da Primeira Igreja Batista em Marambaia e gostaria de fazer uma pergunta sobre esse tema ao irmão Andes. Com a chegada da música contemporânea, muitas igrejas têm trocado os hinos, as orquestras, por esse mega louvorzão. A pergunta que faço, irmão, temos adoração? Estarão esses jovens crescendo na santidade no serviço? Cara, que pergunta bacana. É bem curioso isso aí que você falou. Eu acho que eu já respondi, não de forma direta, essa questão, mediante tudo que eu falei. Não quero me tornar repetitivo, mas me perdoem ser repetitivo, até porque a repetição ela tem também uma função didática. Então, quando a gente repete um conceito que é importante, a gente acaba massificando ele com uma certa facilidade. Bom, como eu falei anteriormente, eu acho que a gente pode e deve caminhar com as duas músicas, né? Já que a gente usou esse termo aí de músicas mais tradicionais e antigas, com essa música contemporânea. No entanto, o exemplo que você deu de uma igreja que abandonou completamente os hinos mais antigos, mais tradicionais, e optou por um repertório completamente contemporâneo, baseado aí no que toca nas rádios e tal. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os amigos. Eu penso que só existem 2 tipos de música: música boa e música ruim. E não importa muito o estilo. Você pode e tem hinos tradicionais que foram publicados no Cantor Cristão que são ruins, teologicamente falando, musicalmente falando. A letra, a poesia é ruim, ou talvez já não se aplique mais para o nosso tempo. Por exemplo, a gente tem várias versões da Bíblia, e algumas delas, inclusive, em linguagem mais moderna. Eu não estou falando nem necessariamente da NTLH, mas, por exemplo, Almeida, século XXI,
que visa uma atualização da ortografia, da questão do vocabulário, porque tem determinadas palavras que estão nas versões mais tradicionais que hoje caíram em desuso. Então, se eu cito determinada palavra, eu vou ter dificuldade, inclusive, de me fazer compreender, principalmente daquele visitante, por exemplo, que foi lá na minha igreja para ouvir o sermão e o pastor usa uma Bíblia de 1920. Estou dando um exemplo que, aliás, nem é tão longe, existe possibilidade, mas enfim, essas palavras que estão lá na Bíblia de 1920, e eu não estou falando nem de uma atualização do contexto bíblico, eu estou falando mesmo do português, da tradução. Vocês sabem melhor do que eu, agora eu falo aos estudantes de teologia, que nessas versões mais antigas algumas coisas estavam incorretas, porque era uma interpretação. Um camarada fez a interpretação do texto original lá para o inglês, e as primeiras versões que a gente teve aqui foram traduzidas de uma tradução. Hoje, não, com a tecnologia, com toda a pesquisa que é feita, a gente já tem no Brasil textos que foram traduzidos direto dos textos originais, então isso facilita a nossa compreensão, corrige alguns erros aí de tradução, e assim também acontece com a música. Então a gente precisa ter esse cuidado. Como eu disse, existe música boa e existe música ruim. Aí, respondendo diretamente ao que você falou, e essa galera que está só cantando música nova, ela vai ser edificada? Vai depender do conteúdo dessa canção. Existe muita coisa legal sendo feita hoje, existem muitos compositores atuais que de fato são cristãos e que as suas letras refletem a Bíblia, refletem o pensamento cristão, refletem Cristo propriamente dito, e óbvio que essas pessoas vão ser edificadas. A edificação não vai estar em um hino antigo ou em um hino novo, em um cântico novo. O que vai fazer a diferença é a qualidade dessa música. Não importa se ela é antiga ou se ela é nova. A letra, a forma como a gente vai interpretar, e se ela está dentro do contexto ali da minha comunidade, e obviamente que ela tem sim a possibilidade de edificar e de ser de fato uma música de louvor e adoração. E tem um outro detalhe, quem recebe esse louvor e adoração é o Senhor. Então esse julgamento obviamente deve ser feito único e exclusivamente por Ele. Claro que a gente precisa auxiliar, a gente precisa ajudar como líderes, e aí eu falo aos músicos e também aos futuros pastores, como líderes a gente tem sim a função de ensinar, e a gente deve chamar as pessoas à realidade. Olha só, isso aqui que você está fazendo não é legal, pode ser até que musicalmente seja muito bacana, você tem uma banda boa lá, a galera toca bem, mas a letra do que você está cantando é ruim, tem erro teológico, tem erro de português, a gente pega coisa gravada aí, e tô falando de música contemporânea, com erros grotescos, mas como eu disse, me permito ser repetitivo, no cantor cristão também existem erros teológicos, também existem erros de poesia. Então a gente tem que ter o bom senso de ver o que é bom, usar o que é bom, a Bíblia fala sobre isso, né, reter o que é bom, e sim, a gente não deve ter, aí é uma opinião minha, esse preconceito, nem com o novo, nem com o antigo, que a gente faça música boa nas nossas igrejas, e aí música boa tem a ver com isso que eu estou te falando, com qualidade de letra, com qualidade de arranjo, sim, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que a galera está na minha igreja, eles podem fazer. Não adianta também eu exigir uma questão de qualidade técnica de uma galera que está começando, ou de uns equipamentos que não são lá grande coisa, mas dentro daquilo que a gente tem, a gente deve procurar fazer melhor, e a qualidade dessa música precisa ser observada, e ela tem sim potencial de edificar e de chegar ao trono do nosso Senhor como louvor e adoração. Isso não depende dela ser antiga ou nova. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Mais uma vez agradeço a disponibilidade, a presença do ministro de música Anderson Ferreira. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. A você que nos ouviu, que tudo aquilo aqui que foi falado possa ser bênção em sua vida. Que Deus